Aula de hoje: Grécia Antiga. Olá, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar da Grécia Antiga, antiguidade dita clássica. Por que fala-se antiguidade clássica? Exatamente porque elas influenciam na nossa vida hoje. E a antiguidade clássica nada mais é do que a cultura greco-romana, a formação da Grécia e posteriormente a formação de Roma. Aspectos geográficos. Eu sei que muita gente sabe as localizações, eu gosto sempre de começar localizando no espaço e no tempo o objeto de nosso estudo. Se a Grécia hoje é um país europeu, mediterrâneo, né? Quer dizer, é banhado pelo mar Mediterrâneo, localiza-se boa parte dele na Península Balcânica, ali mais ao leste da Europa, é um pouco maior que o Ceará, um pouquinho maior que o Ceará, e a Grécia se divide em duas partes. Você tem uma Grécia continental, né, ligado ao continente, e tem o que a gente chama de Grécia insular, que são as ilhas. A Grécia é formada por uma parte continental e outra parte são mais de 2.000 ilhas. Então a gente vamos dar uma passeada, vamos fazer um tour pela Grécia, né? Primeiro aqui, ó, a Grécia fica aqui na Europa, próximo à Bulgária, não muito longe da Itália, banhado pelo mar Mediterrâneo, inclusive as ilhas, sendo que essa de baixa, a antiga ilha de Creta, que é a maior delas, e outras ilhas menores, pelo mar Egeu, o mar Mediterrâneo. Como é a região? A Grécia é uma região de muitas montanhas, né? Montanhas de médio porte. Isso influencia demais os gregos antigos, porque vocês vão ver o seguinte: os gregos eram um povo politeísta, eles acreditavam em vários deuses. E o deus dos deuses era Zeus, que morava exatamente no Monte Olímpia, numa montanha. Essa coisa de, na antiguidade, localizar o mais alto, o mais próximo ao céu, como local da morada dos deuses, é muito comum na antiguidade, e os gregos também. Isso vem do aspecto geográfico da Grécia. Era um povo cercado por montanhas, com a visão da Acrópole. A Acrópole é essa região mais alta, montanhosa, de uma arquitetura geometricamente perfeita, é uma herança que ficou para nós hoje. E a Acrópole era essa parte mais alta da cidade, que era onde construíam os templos, onde também, em momentos de guerra de invasão, dava para ver o inimigo chegando ao longe. Então, Acrópole é isso, significa cidade alta. Porque estudamos os gregos antigos. Nós estudamos os gregos porque eles são uma das bases, é lá onde surge, pela primeira vez na história, a concepção de democracia. Democracia é uma palavra grega, demo é povo, cracia, governo, quer dizer, democracia seria o governo do povo. Apesar de que, na Grécia, mulheres não tinham direito, escravos também não, nem estrangeiros. Quem exercia isso, esse direito de democracia, de votar e participar das decisões públicas, eram apenas os gregos, homens de nascimento grego. Bom, então, isso é uma coisa que surge lá, o pensamento democrático. A filosofia, que é a base de todo o pensamento científico, o pensar com a razão, o pensar de forma lógica, né, que vai dar base depois ao pensamento científico. A primeira forma de pensamento científico é o pensamento filosófico, ele surge na Grécia Antiga. Nos esportes, os gregos tinham uma coisa muito interessante, que era os Jogos Olímpicos. Até hoje, veja, mesmo durante a pandemia, acenderam a tocha olímpica lá em Atenas, de 4 em 4 anos é assim, eles acendem a tocha olímpica, uma coisa simbólica, e atravessam o mundo até chegar num país da Olimpíada. E esses jogos existem desde a Grécia Antiga. O que eram os jogos antigos? A ideia de confraternização entre os povos através do esporte. Eles paravam guerras. Podia estar Esparta e Atena em guerra, uma cidade contra outra grega em guerra, eles paravam a guerra para fazer os Jogos Olímpicos, que também era um culto a Zeus, em homenagem a Zeus, o deus dos deuses. Isso é uma criação grega que existe até hoje, né? Ela foi recuperada por um francês no final do século XIX, o barão Pierre de Coubertin, que desde o século XIX até hoje tem os Jogos Olímpicos, com exceção dos períodos de guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas sempre tem uma frequência. E agora, com essa pandemia, que é uma coisa histórica que nós estamos vivendo no momento, os Jogos Olímpicos foram adiados. É raro ter um jogo olímpico adiado,
mas eles são uma herança da Grécia Antiga. O teatro, os símbolos do teatro costumam ser uma máscara sorrindo, né, e uma máscara triste, porque são as duas formas de teatro grego. O teatro, o muito usado hoje, tinha o teatro chinês, tinha outro teatro, mas o teatro muito usual que nós fazemos hoje, a tragédia ou a comédia, isso é uma coisa grega, não é? Que é usado em novelas, em filmes, em série, aquela coisa do herói que sofre, que é abandonado e no final vem e faz todo o arco histórico para no final ele sair vitorioso. Isso é uma coisa grega também, da literatura grega, do teatro grego. A arquitetura, a gente vai ver mais à frente, as colunas, as obras gregas são muito copiadas em igrejas, em templos, em tribunais, pelo mundo afora, né? Então, essas coisas nos constituem enquanto cultura ocidental. É por isso que a gente costuma dizer que a Grécia, os gregos, são a base da cultura ocidental, né? Então, é por isso que nós estudamos os gregos e depois os romanos, são os dois pilares da cultura ocidental. A divisão da história grega antiga. A Grécia Antiga, a história grega se divide em 5 partes. Começa ali por volta do século 20 antes de Cristo e vai até o século 1 antes de Cristo. Sempre lembrando a vocês que, como nosso calendário cristão ocidental, ele se divide em antes e depois de Cristo. Quando é depois de Cristo, os anos vão em ascendência, né? Do 1, inclusive é errado nosso calendário que não começa no 0, começa no 1. O ideal seria no 0. É como aqueles números, né? Para cá são números negativos, para cá números positivos. Quer dizer, à medida que eu me aproximo do nascimento de Cristo, os anos vão voltando, 2000, 1000, 500, 200 e o século 1. Depois que eu passo de Cristo, é século 1, século 2, até chegar agora no século 21, que é o que nós estamos. Entenderam isso? Bom, então essa divisão é essa. Tem um período pré-homérico e o período homérico. Então eu começo logo por essa questão. Quem é esse cara que divide a história dos gregos em antes e depois dele? Tem a ver com esse homem aqui, esse pensador Homero. Bom, Homero teria sido um poeta, atribui-se a ele 2 livros fantásticos que fazem parte da literatura universal, da literatura mundial. O livro Ilíada e a Odisseia, que foram escritos por Homero. Antes de existir a história, existia a poesia. Quem narrava os fatos eram os poetas. E narravam, às vezes, de forma exagerada, da formação da Grécia. E ele se detém, principalmente, sobre a Guerra de Troia, que é o que está presente aí, né? E tem tudo isso que eu falei para vocês, dos heróis, de Perseu e outros, que vão fazer todo o arco. Vamos à história propriamente dita. Quais são os povos que dão origem à Grécia? Ela é fruto de uma miscigenação, quer dizer, de uma mistura de... Aí nós temos aí principalmente os cretenses, os aqueus, os dórios, os jônicos e os eólios. Esses são os principais povos que vão dar origem ao povo grego da Grécia Antiga. São muito famosos pela questão arquitetônica, né? Não sei se vocês já viram em educação artística, na aula de arte, essas questões aí de arquitetônicas, né? Que tem essas colunas chamadas dóricas e essas colunas chamadas jônicas, que tem a ver com esse povo que deu origem à Grécia na antiguidade, né? Período pré-homérico. Veja bem, o período pré-homérico é aquela época de ocupação do território. Acabou o Neolítico, acabou a Idade do Bronze, os caras estão entrando, estão chegando e estão começando a criar as primeiras cidades. É uma época de ocupação territorial, vai se destacar 2 civilizações, a civilização micênica, que vai ocupar a região territorial do continente, e os cretenses, que vão se desenvolver naquela ilha de Creta, né, que eu mostrei há pouco no mapa. Bom, esse período acaba com a invasão dos dórios, que provocam uma dispersão da civilização micênica e cretense, né, e uma ruralização social. Então as pessoas vão abandonar aquelas primeiras cidades e há uma volta ao... isso vai dar origem ao período homérico. Mas antes eu queria falar sobre
a civilização cretense, né? Que fica nessa ilha aí, a maior ilha lá da Grécia. A civilização cretense e micênica, ou minoica, por causa do rei Minos, ela se desenvolveu em 2000 antes de Cristo, compreende aquele extremo sul da Grécia. É daí que vem, inclusive, aquela coisa do mito do Minotauro, aquele labirinto, teria vindo daí, do palácio do rei Minos, e dentro desse labirinto teria vivido um semideus com cabeça de touro e corpo de homem, que é muito comum isso na mitologia grega, essas figuras zoantropomórficas, quer dizer, mistura de homens e animais. Como eu falei, eles eram politeístas. A ilha de Creta e uma representação do Minotauro. Período Homérico. O segundo período é o período homérico. No período homérico, nós vamos ter as comunidades familiares, que são chamadas de genos. E onde vem a palavra genética, né? Genos era uma espécie de clã, de famílias, o homem mais velho, uma espécie de patriarca. O poder era passado do pai para o filho primogênito, né? Com o crescimento da população, à medida que essa população vai se desenvolvendo, vai se desintegrando esses genos e vai surgindo uma coisa maior. Período Arcaico. Essa coisa maior vai ser as polis, que hoje nós chamamos de cidade, mas que eram muito mais que uma cidade. Eram as cidades-estados, porque a Grécia, o que unia os gregos era a língua falada, falavam a mesma língua, a cultura, a mitologia, que era a religião deles, politeístas. Elas vão formar uma elite social. Polis é a palavra no singular. Pólises no plural, né? Polis é a cidade grega, a cidade-estado. Porque na Grécia, cada cidade era independente politicamente da outra. Elas chegavam até a rivalizar entre si. As duas principais polis foram Esparta e Atenas, que disputavam a hegemonia da Grécia Antiga. Né? Tem agora, nesse período arcaico, quando surgiu as polis, a divisão do trabalho. O que quer dizer divisão do trabalho? O trabalho braçal era muito mal visto pelos gregos. Então, o trabalho braçal era uma coisa de escravo. Então, os escravos que cuidam do trabalho braçal. O trabalho intelectual, o trabalho de exército, esse ficava na mão dos gregos, dos chamados cidadãos, que só podia ser exercido pelos homens. A mulher na Grécia Antiga era uma geradora de filhos, e em Esparta de soldados, no caso, né? Tem um grande desenvolvimento, começa aí um desenvolvimento literário e artístico que ainda não é tão grande como a gente vai ver depois no período clássico. Mas vejamos algumas coisas aqui do período. A principal coisa é a formação de Esparta e Atenas. E outras cidades também, mas essas eram as principais. Aqui representado de um lado uma pintura do Sócrates, né, do filósofo, e do outro lado um guerreiro. Né? Isso definia bem as duas cidades, Atenas e Esparta. Vejamos. Em Atenas é onde vai surgir, por exemplo, a filosofia, a democracia. Tem um lema que define bem Atenas. Os atenienses falavam assim: mente sã em corpo insano. Quer dizer, em corpo sã. A mente saudável tem que estar em um corpo saudável, que malha, você se exercita, você também tem que ler livros, aprender álgebra, matemática, etc. Você tem que ser um filósofo e um guerreiro, não só um guerreiro. Então tem essas duas visões, né? Uma visão de um homem completo. Se você pegar Esparta, a ideia dos espartanos era de gerar soldados, escravos filhos. Né? O menino, depois de uma certa idade, era separado do pai e da mãe, e era levado, de fato, para um treinamento militar, diferente de Atenas. Os eupátridas era a classe alta, os cidadãos atenienses podiam participar do governo, era apenas 10% da população, apenas os homens, e grego de nascimento. Os gregos eles eram xenófobos, eram a favor da xenofobia. O que é xenofobia? Aversão ao estrangeiro, eles não gostavam de estrangeiros. Então, o estrangeiro não tinha direito à posse de terra, nem o estrangeiro podia ser um comerciante, mas não ter direito à posse de terra. Então, esses eupátridas eram a elite. Então, quando a gente fala da democracia, ela tinha uns limites. Era apenas esses 10% que iam para a praça votar, decidir, e era direto, uma democracia direta. Não é como hoje, que é uma democracia indireta. Você vota nos deputados, nos vereadores, no prefeito, no governador, para governar por você, no presidente, etc. Os metecos eram os estrangeiros, viviam em Atenas, não tinham direitos políticos e não podiam adquirir terras, podiam fazer comércio, artesanato,
e eram obrigados ao serviço militar, né, mas não em grandes patentes. E os escravos? A maior parte da população chegava a ser 18 escravos por habitante. Há os historiadores que diziam assim, não teria existido a filosofia sem os escravos. Porque para esses homens criar a filosofia e a democracia, eles não estavam ocupados com o trabalho braçal. Por isso que eles dedicavam a mente a questões culturais. Bom, a história de Atenas se divide em monarquia, no século VIII, arcontado, a oligarquia de nobres, até chegar à democracia no século VI, com Clístenes, que implanta, mas que não é criada só por ele. E os espartanos, você tinha os eupátridas, que eram os cidadãos, como eles chamavam, os periecos, que eram os comerciantes, artesãos livres, e os ilotas, que eram os escravos. O sistema político era uma diarquia, tinha dois reis, mas que não governavam de fato, tinha um caráter militar e religioso, mas sem grande poder prático. A Gerúsia, que essa tinha uma grande influência, o Conselho de Anciãos, 28 membros com mais de 60 anos, isso vai ser copiado pelos romanos no Senado, né, quando os romanos invadiram a Grécia, vai ser chamado de Senado lá. A Ápela, assembleia formada por maiores de 30 anos, que vinham membros da Gerúsia e dos Éferos, e os Éferos, que é quem verdadeiramente chefiava politicamente e controlava a vida econômica e social de Esparta, né? A diferença é que os espartanos eram um povo essencialmente mais voltado à área militar, guerreiros. Período clássico. Chegamos então no período clássico. O período clássico é o período em que de grande desenvolvimento econômico e cultural, social, político. É quando surgem os grandes pensadores, é quando a filosofia aparece, a democracia. Há um fortalecimento das cidades-estados, Esparta, Atenas, Tebas, Corinto. E tem grandes conflitos, é marcado também por grandes guerras, sejam guerras externas, como as guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas de médos, então ficou conhecido como guerras médicas. Guerras médicas que eles chamavam os persas de médos. Então, esses persas é um povo guerreiro e eles vão invadir a Grécia. Então, essas guerras contra os persas duram um bom tempo e ficou conhecido como guerras médicas, gregos contra persas. E a guerra do Peloponeso, que é aquela península do Peloponeso, era uma guerra interna, disputada entre atenienses e espartanos para ver quem mandava na Grécia, a cidade que tinha mais poder. Essa disputa, Atenas e Esparta, é que faz com que a Grécia se enfraqueça com o tempo e que tenha invasões estrangeiras, que vai culminar, por último, na invasão macedônica e depois, bem depois, o Império Romano. A democracia surgiu em Atenas, não foi obra de um homem só, veja aí. Ela foi interrompida algumas vezes, não foi uma coisa constante, né, com conflitos, mas ela sempre foi restaurada graças à ação popular, daqueles 10% que eram considerados cidadãos. Seus principais arquitetos foram vários. Eu cito aí Solon, Clístenes, Efíaltes e Périx, sendo que Clístenes ficou mais famoso porque ele pôs em prática, né, como governante. Período helenístico. Com o enfraquecimento militar grego, daquelas lutas internas, a Grécia, como local independente, suas cidades-estado, vai cair, porque vai ser conquistada pela Macedônia. A Macedônia tornou-se um centro do maior império da época, é um dos primeiros grandes impérios. O maior de todos foi o romano, que vamos estudar após, né, depois. Mas o Império Macedônico foi uma coisa grande, tanto é que Alexandre Magno ficou conhecido como Alexandre o Grande, pelas conquistas. Só seria superado pelo Império Romano. A época de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, foi conhecida como essa época helenística. E por quê? Porque ele foi discípulo de Aristóteles, e aí nós temos uma contradição. Eles dominam militarmente, os macedônicos dominam a Grécia, mas são dominados filosoficamente pelos gregos. A cultura sobrepõe o poder bélico. O legado grego. A democracia como legado. A democracia grega, ela serviu de pilar para o mundo ocidental, por quê? Porque ela foi resgatada pelos iluministas do século XVIII e pelas revoluções do século XIX. Se a gente pegar muito daquelas ideias dos gregos, elas constituem-se de muitas ideias dos países democráticos de hoje, na contemporaneidade, né? Então, por isso que é um grande legado grego. A base, apesar de ter tido os pré-socráticos, que foram os filósofos antes de Sócrates, que criaram a filosofia, mas a filosofia ela ganha um impulso maior com esses três pilares do pensamento ocidental: Sócrates, Platão e Aristóteles. O Sócrates tinha uma coisa fantástica.
Ele dizia a frase: tudo que eu sei é que nada sei. Quer dizer, a base de qualquer pensamento científico, de qualquer conhecimento humano, tem que partir da ignorância. Se eu não me coloco como uma pessoa que não conhece, se eu já sei de tudo, eu não preciso estudar. Então, Sócrates colocava essa base filosófica fundamental no pensamento científico, que é toda base do conhecimento é a partir da ignorância. Se eu não sei uma coisa, eu vou ter curiosidade em querer aprender, em querer decifrar essa coisa. Então, ter essa humildade diante do saber que nós somos ignorantes e que temos que ler e temos que aprender, não é? Isso é um pensamento socrático. Um abraço a todos e tamo junto.